Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã na presença do Senhor. Como que vocês estão? Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã, porque a Tua presença é doce e agradável junto de nós. Obrigada, Espírito Santo, toda honra e toda glória ao Senhor. Toma seu lugar de honra na nossa vida. Esse lugar é do Senhor, pertence ao Senhor. Glorificamos o Teu nome. Obrigada, Jesus. Bom dia, Marley. Bom dia, Damiana. Bom dia, Mi. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor. Bom dia, Esther. Shalom, shalom. Bom dia, Dani. Shalom. Que todos nós estejamos inteiros espiritualmente na presença de Deus. Que nunca nos falte nada. Em nome de Jesus. Bom dia, Dilma. Aleluia. Essa semana está sendo necessário esse ajuste de horários. Eu acredito que o colégio ele vai voltando às aulas de acordo com as turmas, né? Gradativo. E eu tinha me esquecido disso porque faz muito tempo que eu não levo o Heitor na escola. Depois que o Arthur tirou a habilitação, eu deleguei essa tarefa para ele. Falei para ele que então agora o investimento tinha que fazer valer a pena. Então ele começou a levar e como o Arthur está viajando, voltou para mim essa responsabilidade. Amém? Então o trânsito do dia está sendo instável e hoje teve um pouco mais de trânsito. Louvo a Deus pela sua vida, todos nós estamos bem, tanto eu e o Heitor aqui, como o meu esposo e o Arthur lá viajando. Eles estão na cidade de Las Vegas, estão a trabalho na maior feira de refrigeração. Glória a Deus. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Janaína, Kesiane, Kezinha, a paz do Senhor. Shalom, shalom a todos. Hoje nós vamos ler capítulo 17 de Apocalipse. Vai falar sobre a verdadeira face da Babilônia, né? Que esse é o sistema mundial que mistura poder, riqueza, religião para dominar o povo. A Babilônia viveu isso, mas esse sistema ele alcança os povos até hoje, alcança os resistentes a Cristo. E nós vamos ver sobre isso. Bom dia, Liliane, bom dia, Luzia. Esse mês de fevereiro, então, nós estamos experimentando do amor incondicional de Deus, né? E hoje nós vamos meditar sobre a nossa vida, a promessa que está em Romanos 8, versículo 38 e 39, que você medite esse versículo sobre a sua vida hoje. E esse versículo diz assim, 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E glória a Deus. Anota para você não esquecer dessa promessa. Medita ela sobre a tua vida. Escreva ela. Cola ela num lugar estratégico. E todas as vezes que você se deparar, medite ela na primeira pessoa sobre a sua vida. Medita dizendo, pois eu tenho a certeza que nada pode me separar do amor de Deus. Você declara. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa me separar do amor de Deus. Então, que isso fique registrado em você, enraizado. Nada pode te separar do amor de Deus. O amor de Deus é seu, é meu, é nosso.
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Obrigada, Jesus, como nós te amamos. Vamos orar? Que você guarde essa promessa e declare ela, profetize ela sobre a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, estamos aqui reunidos e declaramos que Te amamos, que somos fracos e pecadores. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdão, meu Deus, pelos nossos pecados. Somos pecadores. Precisamos e vivemos debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas. Reconhecemos que somos pecadores. E reconhecemos, Senhor Deus, a Tua soberania, a Tua majestade, o Teu poder, a glória do Senhor. Que o Teu amor venha a ser transbordante em cada um de nós. Que nós possamos Te servir em espírito e em verdade. Que nessa manhã o Senhor venha trazer paz, amor, presença na vida de cada um de nós. Eu declaro em nome de Jesus que todos que fazem parte desse ministério tenham a cobertura espiritual pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, estão protegidos no esconderijo do Altíssimo. Assim eu declaro. Todos viverão o grande amor de Deus. Todos terão uma vida de prosperidade, alinhados aos planos eternos do Senhor. Pai, eu declaro prosperidade de saúde, prosperidade de presença, prosperidade de tempo de comunhão de mesa, prosperidade de alegria, prosperidade de amor. Declaro, Senhor Deus, prosperidade de muita saúde sobre a vida de todos, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, saúde financeira, Senhor. Declaro provisão e prosperidade financeira sobre a vida de cada um dos Seus filhos e filhas, Senhor Deus, que estão aqui, dos que verão depois a Tua palavra, Pai, dos que fazem parte desse ministério. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela verdade revelada a cada dia na nossa vida. Eu peço que o Senhor coloque sobre nós uma nova armadura de Efésios 6, lavada no sangue do Cordeiro, para que nós possamos nos manter protegidas debaixo das armaduras celestiais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Assim eu declaro, Pai, estamos prontos para as batalhas do dia de hoje. E agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Ninguém. Porque a Tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Obrigada, Pai. Nós Te amamos. O Senhor é suficiente para nós. Assim nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nos amar, por nos conduzir com paciência. Amém? Então nós vamos ver que o sistema da Babilônia, ele domina o mundo até hoje, trazendo a mistura do poder, da riqueza, da religião. E tudo isso domina o povo. Dominou lá, domina até hoje. E até os últimos dias, como nós vamos ler em Apocalipse, vai continuar dominando o povo. Então esse capítulo ele não fala apenas de uma cidade, ele fala de um sistema espiritual, ele fala de um sistema político, de um sistema econômico que seduz o mundo e se opõe contra Deus. É um sistema que continua se opondo contra Deus. Vamos ler o versículo 1. Pega sua Bíblia, vamos ler junto. Então, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio me dizer, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio dizer ao apóstolo João, venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta,
aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Então, a prostituta aqui declarada é o símbolo da infidelidade espiritual a Deus. É o símbolo da resistência ao Senhor nosso Deus. É um sistema que vende a sua devoção por poder, por dinheiro, por cargo, por status. É isso que a prostituta representa. E aqui diz que ela está construída perto de muitos rios. E em outras traduções diz perto de muitas águas. Isso representa uma influência global. Representa que existe uma influência global. Então a Babilônia, ela não é o local apenas, entenda, é um espírito de sedução mundial. É um espírito que até hoje traz essa sedução mundial aos povos. O versículo 2 diz assim: os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então, os reis da terra se prostituíram com ela. Então, muitas vezes, algumas pessoas poderiam ter ouvido essa palavra e aí, por falta de conhecimento, teve só a ideia de que seria uma mulher, uma pessoa, um ser humano, só que não. Representa uma destruição, um caminho perdido, uma cegueira espiritual. Porque a mulher, se ela não se cuida, se ela não se protege, se ela não anda em santidade, ela vira um objeto de sedução. Então, é usado o termo de mulher para que as pessoas entendam a prostituição que foi da cidade de Babilônia, daquele povo, do povo que morou naquele lugar. Então, os reis daquela terra, assim diz a palavra, os reis do mundo inteiro cometeram essa prostituição, que é a imoralidade sexual, que foram corrompidos pelo sistema, pela política, pelo dinheiro, pela bebida. Aliança entre o poder político e a corrupção espiritual. É isso que é a imoralidade, que a Babilônia representa. Então, quando os governantes se afastam de Deus, eles abrem porta para os sistemas das trevas de opressão, de engano, de prejuízo. Então, todo governo que se afasta de Deus traz esse sistema de imoralidade da Babilônia. As portas são abertas para os opressores, para os espíritos opressores agirem. Olha o que diz o versículo 3. Então, o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou por um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então veja, João está dizendo que então o Espírito de Deus dominou ele, e o anjo levou ele para um deserto, onde ele teve uma outra visão. Então ele viu uma mulher montada num monstro vermelho. Em outras traduções diz numa besta escarlate. A besta e o monstro representam o poder anticristo. Essa é a representação. E no corpo dessa besta e desse monstro, a palavra de Deus diz que havia muitas blasfêmias escritas nele. A mulher montada nesse monstro, nessa besta, representa a religião usando o poder para dominar o povo. A mulher está montada. Representa então que ela está dominando, trazendo domínio sobre aquele povo através da religião. Então, olha essa chave. Quando a fé mistura com a ambição, vira arma para destruição. A fé não pode ser misturada com a ambição. O santo não se mistura com o profano. Os discípulos viviam totalmente da dependência do povo para se manter como missionários. Eles levavam a palavra, levavam a verdade do Evangelho.
mas não se corrompiam por dinheiro, por coisas materiais e nem pela autoridade que era dada a eles através do nome de Jesus. Pelo contrário, muitas vezes os apóstolos, eles já começavam escrevendo uma carta como humilde servo, servo do Senhor, filho de Deus. Humildade, para que não haja um coração corrompido, para que não haja uma mente perversa pensando em status, em poder. Vigie aquilo que entra pelos seus olhos, aquilo que a sua mente pensa, aquilo que o seu coração gera. Mantenha-se em santidade. Isso é muito... É usar de sabedoria divina quando nós buscamos esse posicionamento. Olha o que diz o versículo 4. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro, cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Vestida de púrpura, vestida de vermelho escarlate, ouro e pedras preciosas. Veja que quando nós lemos, nós meditamos. E a meditação é você imaginar a cena, imaginar aquilo que você está lendo. Então a sua mente ela traz uma imagem, né? Quando nós estamos lendo, isso é meditar na palavra. Então aqui nós lemos que ela vem trazendo um luxo externo. Ela vem toda revestida de luxo, né? Uma roupa, joias, taça de ouro. Quem vê um luxo que vem escondendo uma podridão interna. O que os nossos olhos vê externo nem sempre é o que está dentro das pessoas. E é isso que esse versículo de Apocalipse representa. Um luxo externo escondendo uma podridão interna. Então, é a palavra aqui revelando para nós que a aparência religiosa não garante pureza espiritual. Nem toda aparência religiosa traz a pureza espiritual do nosso Senhor. E o discernimento espiritual nos traz isso. Olha o que diz o versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais desse mundo. Então veja, Babilônia é mãe de todas as prostituições. De todas as prostituições. O que? Corrupção, roubo, imoralidade sexual, imoralidade de caráter, de tudo. Tudo que é prostituição. Babilônia é a mãe. É a origem dos sistemas que afastam as pessoas de Deus. Entende? A Babilônia, a Grande Babilônia, que estava escrito na testa dessa mulher que estava montada em cima de um monstro, da besta, representa isso. A Grande Babilônia é o sistema, o grande sistema, né? A origem do sistema que afasta as pessoas de Deus. Quanto pecado, quantos erros, né? Erros conscientes que as pessoas praticaram e na verdade praticam até hoje, e Apocalipse revela que ainda assim nesses tempos continuarão praticando. Olha o versículo 6. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Ou seja, a taça de ouro que ela carregava, que ela estava se embriagando, né? Ela estava cheia do sangue do povo de Deus, povo inocente, porque eram fiéis a Jesus. Embriagada com o sangue dos santos, dos fiéis. Aqui traz sobre a perseguição aos fiéis.
É isso que esse versículo traz para nós. A perseguição a todos os fiéis. Nós entendemos aqui, pela palavra revelada, que os sistemas anticristãos, eles sempre vão tentar silenciar quem vive a verdade. O anticristo sempre vai tentar calar aquele que fala a verdade. Sempre foi assim com os profetas, desde Jezabel, no Antigo Testamento. Olha o que diz o versículo 7, continuando um pedacinho aqui do 6, né? Quando a vi, João está falando, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou, por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o anjo explica o mistério. Olha o que diz o versículo 8. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Ou seja, esse monstro está no abismo. O anjo diz que ele está para subir do abismo e ao subir do abismo ele será destruído. A palavra de Deus está dizendo. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Então era, não é, e está para subir do abismo. É isso que traz para nós, ou seja, é um poder que parece cair e ressurgir, mas só parece, é um engano. Veja que o mal, ele se reinventa, mas ele não é eterno. Ele tem um fim, já está decretado. O versículo 9 diz assim, ó: isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. Veja, vamos ler o 10 para a gente entender. Elas também são 7 reis. Nós estamos falando aqui das cabeças desse monstro. 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. Então a palavra de Deus diz que as 7 cabeças representam 7 montes onde a mulher está sentada. E também são 7 reis. 5 já morreu. Um está governando. E o outro ainda não apareceu. Mistérios de Deus. Os montes representam os centros de poder. Os reis é o sistema que governa. São os sistemas que governaram. A Babilônia age até os dias de hoje, através dessas estruturas que fazem parte do Evangelho. Olha o que diz o versículo 11. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído, ou seja, todos serão destruídos. É um líder final que herda o espírito dos anteriores. Espíritos malfeitores que, como que eu posso dizer para vocês, que buscam viver próximos daqueles que geram a mesma intenção que eles de maldade. A mesma intenção, o mesmo propósito. Chama demônios que têm intenção de destruir. Então, o 8º procede do 7. É um líder final. É o último líder que herda os espíritos anteriores. Olha o que diz o versículo 12.
Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Então 10 reis entregarão poder à besta e lutarão contra o cordeiro. Assim diz, vamos continuar lendo para vocês entenderem. Esses 10 estão todos de acordo entre si. Então, esses 10 reis, né, esses 10 governantes, eles darão todo o poder ao monstro. E todos estarão de acordo, entregando o poder a esse monstro, né, o poder e a autoridade. E aí eles lutarão contra o cordeiro. E ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Aqui os demônios, eles se unem forças, unem poder, é essa visão que o apóstolo João está tendo. Os espíritos das trevas, eles unem os seus poderes para lutarem contra o cordeiro, mas eles perdem. É uma união temporária contra Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que o mundo pode se unir contra Cristo, mas Cristo vencerá. Ele já venceu a cruz, Cristo venceu a morte. O demônio não tem poder contra Cristo, não tem autoridade. O fim dele já está decretado. Ele vai ser destruído e o mal vai acabar. O mal vai acabar para sempre. É isso que nós estamos aprendendo em Apocalipse. E o versículo 15 diz assim: Então, o anjo também me disse: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Deus coloca no coração das pessoas para que eles façam aquilo que Deus quer que faça. Lembra o faraó no Egito? Foi duro com Moisés e o seu povo, mas Deus estava governando o coração de faraó para mostrar ao povo do Egito o poder dele, através das pragas. Aqui fala a mesma coisa, continuando. Assim entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Então a mulher da visão do apóstolo João é a grande Babilônia, que até hoje e até esses tempos dominará os reis do mundo inteiro, porque os reis buscam o quê? O poder, a fama, a autoridade do mundo. Os reis buscam o domínio, o controle. Isso é de Deus. É Deus quem controla. É Deus quem governa. É Ele que domina. E quando o homem quer tomar o lugar de Deus, ele está querendo sentar no trono de Deus. Então ele se torna um anticristo. Obrigada, Jesus. A Babilônia governa massas, né? A grande Babilônia, ela governa todos os povos que são resistentes a Deus, que são resistentes a viver a verdade do Evangelho. A palavra diz no versículo 16 que eles odiarão a prostituta, né? O monstro odiará a prostituta, assim diz, e vai tirar dela tudo que ela tem e vai deixá-la nua. O que significa isso para nós? O próprio sistema se volta contra ela. O próprio sistema corrupto de imoralidade se volta contra o próprio sistema. O mal sempre destrói a si mesmo. O mal se volta ao malfeitor. É a colheita daquilo que plantou. É o retorno. É uma das promessas de Deus.
Nós plantamos o que queremos, não é? Então você vai colher o que você plantou. Hoje é assim, foi no passado e será para todo sempre. Entende? O mal se volta ao malfeitor. Entenda isso. Busque viver uma vida certa. Em nome de Jesus. Faça o bem. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. No versículo 17 diz que Deus pôs no coração deles que cumprisse o seu plano. Deus pôs no coração deles esse desejo de unir essas forças contra o Cordeiro. Deus usa até os rebeldes para cumprir o propósito dele e provar ao povo que ele é Deus, que o poder é dele, que não há poder maior do que ele, que é o nome do nosso Senhor Jesus e o poder do sangue do Cordeiro, que é o vencedor, que vence, destrói e faz cair por terra todo o levante de Satanás. Depois traz para nós, no último versículo, que a mulher que o apóstolo João viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Sim, é o sistema dominante mundial até hoje. Essa é a grande cidade que reina. Sistema dominante até hoje. Então, a Babilônia é o sistema mundial corrupto. A prostituta é a infidelidade espiritual. A besta é o poder anticristo, ou o monstro, né? É o poder anticristo. Os reis, aqui representados, são os governantes desse mundo e os sistemas que envolvem esse mundo, sistemas terrenos do mundo. E as águas aqui representam os povos. Então nós precisamos viver de maneira a termos cuidado com a religião quando ela vem misturada com o poder e o dinheiro. O foco é Cristo, o altar é de Cristo. No altar devemos ouvir sobre Cristo, é Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve ser proclamado, é o nome dele que deve ser levado, é a presença do Espírito Santo que deve ser derramado sobre o povo. Então, cuidado com a religião misturada com poder e dinheiro. Não é o homem que tem que estar se exaltando, não é o homem que tem que estar aparecendo. É a essência do amor do Evangelho. Que você busque e peça a Deus por sabedoria, peça por discernimento espiritual todos os dias, em nome de Jesus. Não se encante com as aparências, porque muitas das vezes a aparência ela vem com uma espiritualidade vazia, ela é vazia, ela está igual a mulher aqui, ela está cheia de luxo externo, mas está podre por dentro. Então não se encante com a aparência espiritual vazia. Peça discernimento ao Pai. Todo o sistema passa, tudo que é desse mundo vai passar, só Deus permanece. Guarda isso no teu coração. Tudo que é do mundo cai por terra. Tudo que está levando o povo à destruição vai ter um fim. A nossa fidelidade custa caro, é verdade, mas nós estamos decididos continuar sendo fiel. Nós estamos decididos continuar vivendo na presença, porque não há lugar melhor para a gente viver do que na presença. Não tem como. Viver na presença de Deus é maravilhoso. É tudo que nós precisamos. É onde nós temos paz, é onde nós buscamos o nosso refúgio, é onde nós choramos, é onde nós nos fortalecemos, é onde nós clamamos a Deus por misericórdia de um dia difícil. É onde nós verdadeiramente nos colocamos de pé. Deus nos fez para nos mantermos de pé e não caídos. Se cairmos, Deus nos levanta. Mas quando a gente cai, a gente tem que clamar a Ele e não pessoas. As pessoas, se puder, elas vão pisar para a gente se manter no chão. Esse é o sistema do mundo. É uma verdade que precisa ser trazida.
O nosso coração tem que transbordar o amor de Cristo aos outros. Então, se nós estamos no chão e alguém pisar, não vai você querer pisar nele, não, porque não é isso que você carrega. Você tem que perdoar, amar, falar: perdoa, Senhor. Eles não sabem o que está fazendo, não deixa meu coração se corromper, não deixa meu coração se desviar. Eu não quero que nenhuma maldade tome o meu coração é teu, Jesus. Toda vez que você sentir um sentimento ruim que não é de Deus, clame dessa forma. Toca no meu coração, Senhor. Eu declaro que o sangue do Cordeiro passa no meu coração agora e arranca tudo isso de ruim que eu estou sentindo. Em nome de Jesus. Cristo já venceu a morte e Ele vencerá para todo sempre, porque o poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Apocalipse 17, ele mostra que o maior inimigo da fé é a perseguição aberta. Entende? Sim. Falei, não. Olha só, vou falar de uma maneira diferente. Apocalipse 17 revela que todo sistema religioso, político ou econômico que se une ao poder do mundo, ele se afasta de Deus. Todo sistema religioso, político, econômico que se une ao poder do mundo se afasta de Deus. E fazendo isso, qual é o destino? Cair. O destino é a queda, é a destruição. Por mais poderoso, por mais sedutor que pareça ser um sistema, um poder, um cargo, cai por terra. Porque não vive a presença do Senhor, porque não carrega Deus. Então, peçam ao Senhor por discernimento espiritual, para que nenhuma sedução disfarçada de espiritualidade venha a te enganar. Porque hoje o que mais existe é essa sedução disfarçada de espiritualidade, para fazer as pessoas caírem em erro e seguirem um caminho de destruição. Isso também é perseguição, sabia? As pessoas que trazem esses demônios da sedução, esses demônios, eles têm uma única intenção: perseguir os fiéis de Cristo, para que eles caiam em erro. Porque se os fiéis do Senhor caírem em erro, abre brechas, abre portas para os demônios agir. Então, os demônios agindo, o povo se corrompe. Em nome de Jesus. Sabe, vigiar o tempo todo, todinho. Vigie o tempo todo. Quando entrar um dinheiro a mais na sua vida, antes de você fazer qualquer coisa, fala: Senhor, me dá sabedoria divina para administrar essa bênção que o Senhor me trouxe. Não me deixa fazer nada que não seja da tua vontade. Que cada recurso distribuído seja com sabedoria, seja para propósito no teu reino, propósito de vida, Pai, que seja alinhado aos propósitos que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a nossa empresa, sobre a minha família. Não haja pela emoção. Amém? Não haja pelo engano. Em nome de Jesus. Peça discernimento para tudo. Muitas pessoas, às vezes, eu falo do dinheiro porque o dinheiro é a fonte que mais corrompe as pessoas. Então muitas pessoas às vezes recebem um dinheiro inesperado, já quer gastar. Já quer gastar. Quer fazer qualquer coisa. Não tem sabedoria de olhar e pensar: Pai, se o Senhor me abençoou dessa forma, qual o propósito? O Senhor quer que eu vou para qual direção? É pela minha família? É pela nossa empresa? O que o Senhor quer que eu faça? Me dá a direção. Não me deixa ser tolo. Eu sou vulnerável, eu sou pecador. Me ajuda. Como eu aplico? Então existem muitas dívidas. Por onde eu vou? Qual dívida eu devo pagar? Me ajuda, abre os meus olhos, tenha sabedoria.
Não deixa a sedução desse mundo te levar para o caminho da perdição, porque o dinheiro também é uma sedução. Às vezes as pessoas falam a palavra sedução, o povo já logo pensa que é só mulher, que é só... Não é não. É as coisas desse mundo. É o dinheiro, é o carro, é a casa, é a roupa de marca, é o luxo. O luxo que apodrece com o tempo. O luxo que tem fim. Esse capítulo mostra que a falsa espiritualidade, ela pode dominar por um tempo. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Só por um tempo. Todas as coisas desse mundo têm um tempo determinado para acabar. E no fim todas elas serão julgadas por Deus. O juízo vem. O juízo virá para colocar um fim em tudo aquilo que está errado, em todo o sistema corrompido, em todo o coração endurecido. O juízo vem diante da vida de todos que rejeitam a Deus. Porque nesse tempo aqui, Deus já vai estar tratando com aqueles que continuam rejeitando Ele. Nós já não estaremos mais aqui vendo. Mas por que nós temos que saber? Para falar disso aos nossos filhos, ao nosso esposo, às esposas, falar para a igreja, falar para o povo, falar para a célula da sua casa de estudo, levar aos cultos. O povo tem que saber. Imagina se as igrejas ficassem um ano só pregando Apocalipse. Que bênção! Que bênção! Já pensou se todas as igrejas se reunissem só para falar de Apocalipse? O povo acordar? Ia ser uma bênção dos céus. Porque o irmão que foi no culto hoje ia falar para o colega de trabalho, o colega de trabalho ia querer ir lá ouvir a palavra de novo para ver se aquilo tinha sido falado mesmo. E aí o povo ia querer entender, e aí o povo ia ser acordado por causa da verdade revelada através das escrituras, e o povo ia se alinhar. Por que não é falado de Apocalipse? Porque muitos estão corrompidos por causa do dinheiro. Porque se falar Apocalipse, as igrejas vão esvaziar? E os dízimos vão diminuir? Cadê a dependência de Deus? Depende de Deus ou do dinheiro do povo? Há verdades que precisam ser ditas. E o evangelho que eu carrego é a verdade de Cristo. E eu peço a Deus todos os dias para me fortalecer na presença dele, que eu seja um instrumento nas mãos dele da verdade, tão somente da verdade. E aqueles que amam a Cristo continuarão ouvindo a palavra, porque é a verdade revelada. E que o Senhor jamais permita que através da minha boca saia qualquer palavra distorcida para agradar o homem. Porque nós estamos aqui para conhecer a verdade do Evangelho. Por isso que todos os dias de manhã, cada um de vocês se propõe a estar aqui ouvindo a palavra da verdade. Muitas igrejas estão pregando só o amor de Deus. Sim, Deus tem amor por todos nós. Mas nós precisamos enxergar que haverá o juízo, que virá esse tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode ser que no final desse ano ou no início do próximo, nós estejamos aqui juntos novamente estudando Apocalipse. E o crescimento espiritual de cada um de vocês já vai ser maior. Com certeza, não tem como ser igual. Porque o crescimento, ele é progressivo. E quando nós estudarmos de novo, seus olhos vão ver diferente. E você vai falar, meu Deus, como isso é poderoso. Eu tinha estudado, mas hoje os meus olhos se abrem ainda mais. Então, mais uma vez, o Evangelho nos liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O povo está morrendo porque não conhece a verdade. O povo está se desviando porque não conhece a essência da verdade. Por isso que o povo está morrendo, por isso que o povo está se afastando de Deus. Obrigada, Jesus. Que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumentos de verdade. Que não seja o teu sentimento a ser levado diante das pessoas quando elas precisarem ouvir a verdade, mas que seja a palavra.
Quando você quiser falar da verdade do evangelho, você vai com a palavra. Coloca no teu celular todos os versículos que você sabe que tem para você falar com a pessoa que você tá indo lá tomar um café, e aí você fala da verdade para ela. Irmã, irmão, sai dessa vida, deixa eu te ajudar. Olha, a verdade é uma só. Nós precisamos viver o que o Senhor nos ensina. Não tem outro caminho. Você acredita que naquilo que Jesus disse, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida? Aí a pessoa pode falar, sim, eu acredito, mas você tem que perguntar, mas você sabe realmente o que significa isso? Porque às vezes a pessoa fala que ela acredita na emoção porque ela quer sair da lama que ela tá, mas ela não sabe o significado. O que significa que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida eterna? Então a gente precisa ter conhecimento da palavra para levar a palavra até a pessoa. Então, se você acredita que Jesus é a verdade, então você precisa aceitar Jesus na sua vida. Porque se você não aceitar Jesus, você não vai viver uma vida na verdade. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, Ele é o único caminho que nos leva à eternidade, Ele é o único caminho que nos livra do inferno. É o único caminho que nos livra das garras de Satanás e seus demônios. Então nós precisamos ter esse conhecimento da palavra para levar com amor a palavra a todo aquele que precisa. Amém? Em nome de Jesus, aprenda a usar das armas espirituais que Deus nos dá. Você precisa ter uma conversa nesse nível com alguém antes de você chegar no ambiente, talvez ainda dentro do seu carro. Ali você já fala, pela autoridade do nome santo de Jesus, eu declaro que todo demônio que está nessa casa, um exemplo que você está indo numa casa visitar um irmão, um colega, estão sendo amarrados agora e levados para o abismo, em nome de Jesus. Eu declaro que todo demônio que tem influência sobre a vida desse meu irmão que eu estou indo visitar agora, estão perdendo suas forças, e durante o tempo que eu vou falar, eu declaro pela autoridade do nome de Jesus que eles vão se manter inoperantes, amarrados, calados, em nome de Jesus. Se a palavra te dá autoridade para você agir no nome de Jesus, por que você não vai fazer? Obrigada, Jesus. Sejam instrumentos nas mãos do Senhor, tá bom? Seja um vaso precioso no reino. Se mantenha de pé e continue fiel, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pelo alimento dessa manhã. Te agradecemos por termos a nossa visão e podermos ler aquilo que está escrito. Te agradecemos porque temos audição e podemos ouvir, Pai, a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque a Tua sabedoria vem e se une com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, e nos traz o entendimento, nos traz o conhecimento da palavra, vem esclarecendo a verdade, trazendo a revelação a todos nós, Pai, diante daquilo que é importante que a gente saiba. São revelações que o Senhor fez para que a gente pudesse manter uma vida verdadeira, alinhada aos propósitos do Senhor, mantendo a nossa santidade. Obrigada, meu Deus, porque nós estamos aqui, nós temos saúde, porque nós podemos respirar sozinhos. Obrigada, Senhor, podemos encher os nossos pulmões sozinhos. Nós agradecemos ao Senhor pela voz que nós podemos ter e através dela nós servimos ao Senhor. Obrigada porque temos todos os movimentos do nosso corpo, podemos caminhar aonde temos vontade, podemos abraçar a todos aqueles que o Senhor nos traz. Obrigada, Pai, pelo trabalho que podemos fazer através das nossas mãos. Ah, Senhor, ficaríamos aqui mais de horas te agradecendo. Obrigada, meu Deus, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada por esse tempo, pelo estudo da Tua palavra que nós começamos, Pai.
e de verdade nunca mais pararemos de estudar a Tua palavra, nunca mais nos afastaremos do Senhor. Não nos deixe sair da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e damos toda a liberdade para o Teu Espírito Santo agir em nós, nos repreender, nos corrigir, nos chamar para mais perto, nos chamar para orar. Nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito, Pai, para que Ele nos alinhe ao Senhor. Eu declaro que a nossa mente e o nosso coração são cativos do Senhor. Declaramos a nossa dependência de Ti, Pai. Em nome de Jesus, consagramos o nosso trabalho ao Senhor, Te agradecemos pelo nosso trabalho de ontem, por todas as vendas, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida, por todas as estratégias que o Senhor nos trouxe, e já Te agradecemos por tudo que o Senhor vai trazer no dia de hoje. Agradecemos pelos negócios que fecharemos, por todos os clientes que atenderemos. Nós Te agradecemos, Te agradecemos, Te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigada, Pai. A nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor é o governador da nossa vida. Então, toma o seu lugar de honra, Pai, na nossa vida e nos ajude a organizar tudo aquilo que está fora do lugar. Pai, eu declaro que esse ministério é do Senhor, esse lugar é Teu, que a Tua vontade e a Tua verdade seja sempre soberana todos os dias. Eu agradeço pela Tua presença, agradeço ao Senhor e louvo ao Senhor pela vida de cada um que faz parte desse ministério. Peço que o Senhor abençoe eles de maneira poderosa, que haja prosperidade em abundância em todas as áreas na vida deles e também sobre os seus familiares. Declaro que nesse dia de hoje o Teu poder vai se apresentar sobre os negócios, sobre a família, sobre o íntimo de cada um. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu oro e declaro na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Que você se permita ser usado, seja vaso nas mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E eu vou mantendo vocês informados dos horários todos os dias, porque eu dependo do trânsito, tá? Eu saio de casa muito cedo e depende do trânsito. Aqui na nossa cidade está chovendo bastante. E o trânsito na chuva é um pouco mais complicado. Mas eu sempre, assim que eu chego na porta do colégio, eu já passo a mensagem, porque eu já sei o tempo aproximado que eu vou conseguir iniciar a live, tá bom? Deus te abençoe. Hoje à noite é o culto no lar, na nossa casa, na minha casa. Quem é da nossa cidade é muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos para o culto dessa noite, que é às 19h30. Amém? Em nome de Jesus. Onde reunidos em nome de Jesus nós louvaremos, oraremos, estaremos na presença. Amém? Apresentando a vida de cada um em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã em nome de Jesus. Tchau.